Olá, amigos, olá, amigas, bom dia. Mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus sobre os homens de Deus, né? Hoje vamos continuar, a partir de ontem começamos a falar sobre alguns homens do Novo Testamento. E como há muitos, né, vamos tentar selecionar não os melhores nem os piores, mas aqueles que Deus mandar que falemos deles. E hoje nós vamos fazer um resumo e também falarmos sobre a diferença entre os 12 apóstolos e os 12 discípulos. Alguém já sabe sobre isso? Nós fazemos muita confusão, né, entre apóstolos e discípulos, mas eram discípulos ou eram apóstolos? Depois a gente vê o apóstolo Paulo, o discípulo Marco, o discípulo, né, segunda carta do apóstolo Paulo, terceira carta, João, Mateus, Marcos, Lucas, né? Então nós fazemos às vezes um pouco de confusão, quem foram os discípulos e quem foram os apóstolos. Praticamente foram os mesmos, né? Aliás, os discípulos foram também apóstolos. Os apóstolos nem sempre foram discípulos. Porque a diferença é qual? O discípulo é aquela pessoa que é doutrinada, que é ensinada. Muitas igrejas têm o discipulado. O que é o discipulado? É o ensino mais específico da palavra de Deus. Quando nós fazemos um discipulado na igreja, ou na escola bíblica, ou na catequese, um discipulado, é um ensino em pormenor. Nós estamos discipulando uma criança, nós estamos discipulando uma igreja, ou acontece muitas vezes fazemos o discipulado com novos convertidos, quando a igreja é nova, com muitos novos, quando há muitos novos convertidos, ou quando a igreja está um pouco perdida, está um pouco fria. Então nós fazemos com a igreja um discipulado. O que é um discipulado? É uma série de estudo sobre a palavra de Deus, sobre o ensinamento da palavra de Deus. Então nós estamos fazendo assim um discipulado. Então aqui a diferença é, o que significa a palavra discipulado? A palavra discipulado significa seguidor, significa aprendiz, significa seguidor e aprendiz. Eu estou seguindo alguém e eu quero aprender com alguém da forma que ele faz. Bem-vinda, minha amiga, Deus abençoa. Então, quando eu sou um discípulo, eu sou um seguidor ou aprendiz daquilo que ele faz. Vamos supor, no meu curso, eu sou massagista e às vezes, não aqui em Portugal, mas no Brasil, usava muito assim, esse agora é meu discípulo. Porque nós éramos aprendizes de massagem e estávamos seguindo o professor. O que o professor fazia, nós fazíamos. Então, muitas vezes brincava-se, olha, quando nós estamos ensinando alguém está seguindo rigorosamente aquilo que nós fazemos, nós dizemos que aquela pessoa é nossa discípula. Isso na brincadeira também não há mal nenhum, porque isso não é proibido dizer, né? Então, o discípulo significa aprendiz e seguidor daquele que tem mais para oferecer. Já a palavra apóstolo vem do grego apostolos, que deriva do verbo aposteles e significa enviar ou remeter. Ou seja, quando eu já doutrinei, quando eu já ensinei a pessoa a ser meu discípulo, ele se torna apóstolo. Então eu envio essa pessoa. Eu vou remeter essa pessoa a fazer o mesmo trabalho que eu fiz. Por exemplo, eu sou massagista, estou ensinando alguém a ser massagista. Então, ele é meu discípulo. A partir do momento que ele termina o curso, que eu vejo que ele tem capacidade, porque não é só estudar, tem que saber. Então, ele passa a ser apóstolo. Então, ele vai ser enviado, ele vai ser remetido ao seu trabalho, vai ser enviado e remetido àquilo que ele pode fazer, ok? Então, a palavra discípulo e apóstolo tem alguma diferença, mas também não há mal nenhum. Às vezes confundimos apóstolo, discípulo também, isso também não há mal nenhum, né? Nós podemos identificar na Bíblia que Jesus chamou para o seu ministério 12 discípulos, 12 aprendizes. Então, eles eram chamados de discípulos, mas em algumas ocasiões eles também eram chamados de apóstolos. Por quê? Jesus chamou 12 para o seguir, para aprender com ele, e muitas vezes ele enviava esses 12 para alguma missão. Quando Jesus enviava esses 12 para alguma missão, eles passavam a ser apóstolos.
porque eles estavam sendo enviados. Por isso que muitas vezes, alguns episódios, nós vemos falar apóstolos e discípulos. Eu mesmo fazia uma confusão, mas afinal, apóstolo e discípulo, a palavra é a mesma, significa a mesma coisa. Não, quando eu estou aprendendo, eu sou discípulo, quando eu sou enviada, eu sou apóstolo, né? Então, depois da ressurreição de Jesus, né, os seus discípulos foram enviados ao mundo com a missão de pregar o evangelho a toda criatura e serem testemunha daquilo que Jesus fez. Por isso, a partir daí, os discípulos passam a ser designados como apóstolos do Senhor Jesus. A principal função é entender que a palavra apóstolo atribui uma ênfase naquele que envia a mensagem, daquele que envia o mensageiro e aquele que é enviado. Então, quando eu envio, eu estou enviando um apóstolo para fazer a missão daquele. Então, dos 12 discípulos de Jesus, a Bíblia responde sobre quem foram eles. Quem foram os 12 discípulos que Jesus chamou em 3 passagens diferentes, em Mateus 10, 2 e 4, em Marcos 3, 16 e 19 e Lucas 6, 3 e 16. Para quem quiser conferir, Mateus 10, 2 a 4, Marcos 3, 16 e 19 e Lucas 6, 13 e 16. Utilizando como texto base bíblico sempre o Evangelho de Mateus, nós temos os seguintes nomes, né? Como texto bíblico, hoje nós vamos utilizar o Evangelho de Mateus para falarmos sobre os 12 nomes. Nós não vamos especificar muito, para não perdermos assim muito tempo, porque eu não quero uma live muito grande, mas falarmos sobre um pouquinho sobre esses 12 que pela frente, não sei se vou voltar neles, mas vou falar também sobre os apóstolos, que fizeram uma grande obra, porque aqui os discípulos falaram do que eles viram. Os apóstolos muitas vezes falaram daquilo que eles não viram. Os apóstolos, eles foram pela fé. Entenderam a diferença? Os apóstolos, muitos deles não viram sequer, nem sequer conheceram fisicamente Jesus. Os discípulos sim. Os discípulos foram os homens mais privilegiados do mundo, porque foram doutrinados, ensinados pelo Senhor Jesus. Estiveram lado a lado com o Senhor Jesus. E mesmo assim, houve um que se perdeu. Graças a Deus foi apenas um, mas houve um que se perdeu. É triste. Então, com base bíblica no texto de Mateus 10, de 2 a 4, diz sobre Simão, chamado Pedro, ou seja, o apóstolo Pedro, porque esse aqui, tá vendo? Simão chamado Pedro. Pedro se tornou apóstolo, ele continuou também, todos eles, né? André, irmão de Pedro, só que alguns morreram, alguns naquele episódio ainda de ser enviados morreram, tiveram ali a sua interrupção, né? André, que era irmão do apóstolo Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, o apóstolo João, né? O apóstolo João, que escreveu aquelas 3 cartas, Filipe, desculpa, Filipe, nós não devemos confundir esse Filipe evangelista, não confundir com o Filipe evangelista citado no livro de Atos, esse é outro Filipe. Bartolomeu, também chamado de Natanael, Tomé, também chamado de Dízimo, acho que Tomé, além de Pedro, Tomé é o que foi mais conhecido pela sua incredulidade. Muitas vezes nós lutamos a vida toda fazendo bem, tratando bem as pessoas e tentando não errar, mas quando erramos, fica para sempre. A gente pode fazer 1000 coisas boas, se nós fizermos uma coisa ruim, nós ficamos marcados para sempre. Infelizmente, assim a humanidade não deveria ser. Então, Tomé foi um discípulo, trabalhou, esteve ao lado de Jesus. No último episódio, Tomé tem dúvida. Tomé duvida. E Tomé, todo mundo conhece. Tudo que fala sobre Tomé, tudo que fala sobre dúvida, qualquer coisinha sobre incredulidade, está parecendo Tomé. Usamos sempre Tomé. Tomé foi muito conhecido e é muito conhecido porque ele duvidou. Então, na nossa vida espiritual, nós não devemos duvidar. Na nossa vida espiritual, nós temos que ter certeza daquilo que nós fazemos. Na nossa vida espiritual, nós temos que ser autênticos.
Na nossa vida espiritual, nós temos que ter uma palavra, ou ela é verdadeira ou ela não é verdadeira. É sim, sim ou é não, não. Nós não temos que ter meio termos, nós temos que ser autênticos. Eu falei, eu assumo que eu falei. Eu fiz, eu assumo que eu fiz. Mesmo que isso venha trazer dificuldade, mesmo que isso venha trazer dores, mesmo que isso venha trazer prejuízo, o que eu falei, eu preciso assumir o que eu falei. E a minha palavra como servo de Deus tem que ser autêntica. Eu não posso ser mentiroso, eu não posso ser enganador. Hoje é isso, hoje é aquilo, hoje... Não, eu preciso ter autenticidade. Eu preciso ser serva de Deus. Eu preciso que as pessoas olhem para mim. Não, eu confio porque Rosemary falou. Eu confio porque Fátima falou. Eu confio porque José ou João falou. Porque a nossa palavra tem que ter autenticidade. A única coisa de honra, de valor que nós temos é a nossa palavra. Quando nós falamos, as pessoas acreditam, porque nós somos autênticos. Muitas pessoas, graças a Deus, a Cia Rose falou, eu confio. Porque se eu tenho dúvida, seja dentro da palavra, seja profissionalmente, nós não podemos... Eu como profissional de massagem, eu como missionária, eu não sei tudo. Você não sabe tudo como professor, você não sabe tudo como médico. Nós estamos sempre a aprender. Então eu posso dizer, olha, eu não sei. Eu vou pesquisar, eu vou estudar e amanhã eu trago a resposta. Talvez eu possa nunca trazer a resposta, porque talvez eu nunca vou saber. Então é muito importante que nós tenhamos uma palavra concreta. É muito importante que nós tenhamos sabedoria para dizermos aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Então, Tomé foi aqui um tema, né, para a nossa live, de falarmos e de acreditarmos em Deus, né? De termos em Deus a nossa esperança. Mateus, o publicano, também chamado de Levi, Tiago, filho de Alfeu, Judas, também chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Vemos que tem dois Judas aqui, né? Que é Tadeu, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Temos dois Judas aqui dos discípulos de Jesus. Sabemos que vamos sempre puxar por aquilo que eles erraram, tá vendo? Podem fazer 1000 coisas boas, mas vamos sempre lembrar, né? Fala Judas quem é o traidor. Judas andou com Jesus, Judas trabalhou, Judas amou, Judas fez muita coisa. Mas nós lembramos de Judas como o traidor. Pedro também fez muita coisa. Lembramos de Pedro. E claro que Pedro teve a oportunidade de pedir perdão e de aceitar Jesus e de se converter, mas Pedro andou com Jesus e não era convertido. Pedro só se converteu ali na última hora mesmo. Porque ele mentiu, ele enganou, ele fingiu, ele não foi autêntico. E há muitos casos por aí, né? De crentes que não são autênticos. Crentes que estão dentro da igreja, cristãos que estão dentro das igrejas, que não têm Jesus, que não aceitaram Jesus, mas porque a sociedade exige, porque faz bem a igreja, porque a sociedade exige que eu vá à igreja. Eu estou falando de crente, de católico, eu estou falando de todo mundo. Não é? Hoje vai ter a missa do 7º dia do pai do presidente, então eu vou. Né? Hoje vai ter o culto solene de formatura, então eu vou. Porque faz bem aparecer na fotografia, não é? Mas Deus não tem máquina fotográfica. Deus não tem máquina fotográfica. Deus não tem câmera de filmar. Mas a sua sabedoria é onipresente e onisciente. Ele sabe por que você foi e ele sabe por que você não foi ao culto. Ele sabe por que você não foi à reunião. Ele sabe por que você está agindo de uma forma ou de outra. Como Judas queria vender, né? Vendeu o seu direito de traição. E muitas vezes nós achamos que traição é só dar um beijo no rosto de Jesus e dizer: este aqui é o bandido, leva, prende, mata. Olha lá, minha
amiga Damares, quanto tempo que você não aparece por aqui. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Estamos chegando no final, mas depois você volta aí para assistir. Então, nós vemos aqui que muitos criticam Judas, porque Judas vendeu Jesus e Judas foi um traidor, mas nós também somos. Quantos de nós temos sido Judas? Nós somos Judas quando traímos Jesus, quando traímos a palavra de Deus. Nós somos Pedro quando negamos Jesus. Nós somos Pedro quando você não foi ao culto, irmão. Você não foi à missa, irmão. Por quê? Eu estava com dor de cabeça. Mentiroso. Meu filho estava doente. Mentiroso. Eu trabalhei até tarde. Mentiroso. Porque quando nós queremos, nós vamos. Quando nós queremos, nós fazemos. E quando nós queremos, nós somos verdadeiros. Lógico que você pode muitas vezes deixar de ir ao culto porque você não está sentindo bem, ou seu filho não está bem, ou você trabalhou até tarde. Mas você pode ir ao culto com a roupa do trabalho. Quantas vezes eu saio do trabalho e vou para a igreja em cima da hora, toda suja? Quantos irmãos fazem isso? Quantos Judas existem na sua igreja? Quantos Pedros existem na sua igreja? Quantos Tomé existem na sua igreja? Acho que está na hora de mudar. Acho que está na hora de sermos apóstolos. Ou menos sermos discípulos, de aprendermos para sermos enviados. Você precisa aprender para ser enviado. Eu preciso aprender para ser enviado. E não nos custa nada, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor quer o melhor para nossas vidas. E Deus e o Senhor Jesus discipulou esses 12 para fazer missão. E muitos deles fizeram missão, se tornaram apóstolos, né? Nós temos aqui que Judas, ele naquele grupo foi substituído, né? Porque Judas, depois da traição de Jesus, ele se suicidou com o dinheiro que ele ganhou. Ele comprou um campo e se suicidou ali. Então Judas foi substituído. Então, também vai dizer que o apóstolo Judas Iscariotes, depois de trair Jesus, mais tarde os apóstolos se reuniram, oraram, e Deus escolheu Matias para fazer parte do grupo dos 12. Então, Emília, minha querida Emília também, muita saudade. Manda um bolo para mim, que eu tô com vontade de comer do seu bolo. Olha, nós estamos aqui já terminando a nossa live. Para quem chegou agora, estamos falando sobre os discípulos de Jesus hoje, que se tornaram apóstolos, a diferença entre ser discípulos e ser apóstolos, as escolhas, depois de Judas ter traído Jesus, né? Matias foi escolhido. Então, alguns intérpretes da Bíblia acreditam que o apóstolo Paulo, que por escolha de Deus, tenha sido quem realmente substituiu Judas Iscariotes. Mas isso não é bíblico, isso não é... Há sempre dúvidas sobre isso. Mas o apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo, aprendeu, foi enviado e foi um grande homem, que nós vamos também falar sobre isso, né? O que nós temos na Bíblia é a confirmação do apóstolo Paulo como apóstolo. Como apóstolo, embora nunca tenha visto Jesus, nunca seguiu Jesus, foi um grande apóstolo do Senhor Jesus. E Matias, sim, também foi um apóstolo que veio substituir Judas, porque estava sempre ali ao lado, sempre ali ao lado de Jesus. Mas está aqui explicado a diferença entre ser discípulo e ser apóstolo. Estamos aqui falando sobre os 12, dando ênfase àqueles que fizeram mal, como sempre. Nós fazemos 1000 coisas boas, mas quando fazemos uma coisa má, nós somos taxados, né? Mas graças a Deus que Deus não olha para as nossas falhas, Deus nos perdoa, desde que você peça perdão a Deus. E eu acredito que esse é o propósito de Deus hoje, que nós venhamos pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, à sociedade, por aquilo que nós fazemos de errado. E sermos bons homens, e termos palavras, sermos boas mulheres, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Que não haja atropelo, que não haja erro, que as mãos do Senhor estejam sobre nós, e que nós venhamos sempre, sempre sermos sustentados por Deus. Que Deus seja o nosso refúgio, nossa fortaleza. Estamos agora no finalzinho,
falando sobre os homens de Deus. E estamos falando agora, essa semana, sobre os homens de Deus do Novo Testamento. Já falamos do Velho Testamento. Isso vai prosseguir até o dia 23. Depois do dia 23, teremos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Teremos 8 dias de campanha de oração. Eu senti desejo de fazer isso. Eu não sei se vou fazer aqui em casa, se vou fazer lá na igreja, se vou fazer sozinha ou se vou fazer com o povo da igreja. Porque também muitos trabalham. Então é assim, do dia 24 ao dia 31, estaremos fazendo uma campanha de oração neste mesmo horário. E talvez em 2 ou 3 horários. Mas ainda não sei. Deus ainda não mostrou como deve ser. Eu peço que quem estiver assistindo para orar comigo, para que o Senhor venha revelar o propósito dele nessa campanha de oração. Então você que precisa de oração, que está passando por dificuldade, ou que quer oração, ou que quer participar da campanha, manda uma mensagem privada dizendo que você precisa, que nós estaremos orando. Nós não vamos dizer nome de ninguém, a não ser que você não se importe, mas queremos receber uma bênção para o início do próximo ano. Vamos fazer essa campanha. Geralmente os crentes, o povo faz aquela campanha de janeiro, os 12 dias e tal. Não é proibido, não é mal. Mas vamos fazer a campanha antes do ano novo, para que tenhamos um ano novo, diferente do que foi este ano. Este ano foi um ano muito difícil para muitos, mas Deus nos abençoou. Deus não nos deixou faltar nada. E não esqueça que você é a impressão digital de Deus e Deus tem o melhor para a sua vida, ok? Ó Deus eterno, abençoa cada uma vida que está assistindo, abençoa a tua igreja, os teus filhos, que sejamos comprometedores com Cristo, que sejamos apóstolos enviados para pregar e anunciar a tua palavra. Seja conosco e nos ajuda, Senhor, nos dê graça e paz. Transforma, Senhor, o nosso ser, para que venhamos alcançar a tua bênção. Abençoa todos nós, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.